Imagine um homem chamado Miguel. Ele era uma pessoa comum, como eu e você. Miguel tinha sonhos, planos e um caminho bem traçado à sua frente. Ele sabia para onde estava indo e sentia-se confiante em sua jornada. A estrada era familiar, e os pequenos desafios do dia a dia não o desanimavam. Porém, como em toda boa história, algo inesperado aconteceu. Certo dia, enquanto seguia seu trajeto habitual, Miguel se deparou com uma pedra gigantesca no meio do caminho. Ela era enorme, muito maior do que qualquer coisa que ele havia encontrado antes. A passagem estava completamente bloqueada. De imediato, ele parou, incrédulo. Como isso foi acontecer? Miguel se perguntou. A perplexidade tomou conta dele. Ele olhou ao redor, tentando entender de onde aquela pedra tinha surgido. Não havia sinais de que alguém a tivesse colocado ali, nem pistas sobre como ela poderia ser removida. Era apenas ele e aquele obstáculo imenso. Nos primeiros momentos, Miguel sentiu uma onda de frustração. Ele se perguntou por que aquilo estava acontecendo justo com ele, justo agora. O caminho que antes parecia tão certo e seguro, agora estava interrompido. Cada olhar para a pedra parecia aumentar o peso do desafio. Mas Miguel não era alguém que desistia facilmente. Ele sabia que não podia simplesmente parar. Olhando para trás, ele viu tudo o que já havia conquistado. A jornada até aquele ponto tinha sido longa, cheia de batalhas vencidas e superações. Ele tinha orgulho do que já tinha feito. No entanto, ao olhar para frente, sentia medo. A pedra parecia intransponível, e ele começou a duvidar de si mesmo. Enquanto permanecia ali, encarando o obstáculo, algo dentro dele começou a mudar. Miguel percebeu que não importava o tamanho da pedra, ele precisava tentar. Não era sobre o obstáculo em si, mas sobre a pessoa que ele queria ser. Assim, ele tomou a decisão, não ia desistir. Miguel se aproximou da pedra e começou a empurrá-la com todas as suas forças. Mas, para sua surpresa, ela sequer se movia. A cada tentativa frustrada, ele sentia o cansaço se acumulando. Suas mãos estavam doloridas, o corpo exausto, e a mente começava a se encher de dúvidas. Será que estou fazendo a coisa certa? Ele pensava. Não seria mais fácil desistir e voltar. Porém, desistir não parecia uma opção. Miguel sabia que a pedra era mais do que apenas um obstáculo físico. Ela representava os desafios da vida, aqueles que testam nossa fé e coragem. Ele respirou fundo, olhou para o céu e, em um momento de silêncio, fez uma prece. Deus, por que essa pedra está no meu caminho? Dá-me força para continuar. Mostra-me o que fazer. Esse momento de oração não trouxe uma resposta imediata, mas algo mudou dentro dele. Miguel sentiu uma leveza, uma força renovada. Ele lembrou de todas as pessoas que acreditavam nele, de todos os sonhos que ainda tinha para realizar. Ele sabia que, com paciência e fé, encontraria uma maneira de superar aquele desafio. Miguel, após refletir profundamente sobre sua situação, tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida. Ele sabia que a pedra não iria desaparecer por si só. Decidiu, então, enfrentá-la, mesmo sabendo que seria uma tarefa árdua. No início, seus esforços eram movidos pela determinação. Ele tentou empurrar a pedra com todas as suas forças, mas ela parecia completamente inamovível. Cada tentativa frustrada fazia o suor escorrer por sua testa e o cansaço pesar em seus ombros. Miguel respirava fundo, olhava para a pedra e voltava a tentar, mas os resultados eram sempre os mesmos. Os dias se passaram e as dificuldades começaram a minar sua confiança. Miguel se perguntava se estava no caminho certo. Será que vale a pena tanto esforço? E se eu simplesmente contornar esse obstáculo ou encontrar outra rota? Ele pensava em silêncio. Essas dúvidas o fizeram pausar. Ele se sentou diante da pedra, observando-a, como se ela tivesse algo a lhe ensinar. Durante esse momento de pausa, Miguel percebeu algo crucial. A pedra não era apenas um obstáculo externo, mas também um reflexo dos medos e inseguranças que ele carregava internamente.
Talvez essa pedra não esteja aqui para me impedir, ele murmurou, mas para me ensinar algo que eu ainda não entendi. Com esse pensamento, Miguel decidiu mudar sua abordagem. Ele não queria apenas mover a pedra, mas aprender com ela. A partir desse momento, sua luta não era apenas física, mas também espiritual e mental. Ele percebeu que precisava de mais do que força bruta, precisava de sabedoria, paciência e fé. Miguel começou a observar o terreno ao redor da pedra. Ele procurou ferramentas, estratégias, algo que pudesse ajudá-lo a deslocá-la. Cada novo esforço era uma combinação de tentativa e erro. E, embora os progressos fossem lentos, ele começou a perceber pequenas mudanças. A cada pequeno movimento da pedra, Miguel sentia uma nova onda de esperança. Ele percebeu que a força não vinha apenas de seus músculos, mas da convicção de que podia superar o desafio. Ele sabia que o caminho à frente ainda era longo, mas, passo a passo, sentia-se mais preparado para continuar. Enquanto trabalhava, Miguel começou a refletir sobre a importância de persistir, mesmo quando o progresso parecia insignificante. Ele entendeu que, muitas vezes, os desafios da vida nos forçam a olhar para dentro de nós mesmos, a descobrir forças que nem sabíamos que tínhamos. Miguel respirou fundo e voltou a olhar para a pedra. Ela era colossal, quase desafiadora em sua imobilidade, como se quisesse testar até onde ele seria capaz de ir. Apesar do desânimo que o rondava, algo dentro dele recusava-se a desistir. Havia uma voz em seu interior, pequena, mas firme, que dizia: continue, ainda não é o fim. Ele começou a analisar a situação de outra forma. Tentava encontrar uma solução criativa, algo que pudesse facilitar o trabalho. Buscou ferramentas improvisadas no entorno, galhos fortes, pedaços de pedra menores, qualquer coisa que pudesse servir de alavanca. Cada tentativa parecia falhar miseravelmente, mas a experiência de cada erro trazia novos aprendizados. Enquanto trabalhava, sua mente vagava por memórias de sua vida. Ele se lembrou das vezes em que enfrentou dificuldades e venceu. Miguel não era estranho à luta, mas algo nessa pedra parecia diferente. Ela não era apenas um obstáculo físico. Era como se representasse todas as dúvidas, medos e limitações que ele acumulou ao longo dos anos. Durante uma pausa, ele se sentou no chão, suado e exausto. Olhando para a pedra, Miguel questionou em voz alta: por que você está aqui? O que eu preciso aprender com você? Foi nesse momento de silêncio que algo começou a mudar dentro dele. Ele percebeu que, até aquele momento, estava lutando contra a pedra com raiva e frustração, como se ela fosse o inimigo. Mas, e se a pedra não estivesse ali para impedi-lo, mas para guiá-lo? E se fosse uma oportunidade de crescimento disfarçada de desafio? Essa nova perspectiva reacendeu sua determinação. Miguel percebeu que a pedra estava testando não apenas sua força física, mas também sua fé e paciência. Ele fechou os olhos. Pela primeira vez em muito tempo, orou de coração aberto: Deus, eu não sei se consigo fazer isso sozinho. Dá-me a força que eu preciso, guia meus passos, ilumina minha mente para que eu encontre um caminho. Ao terminar sua oração, sentiu um leve alívio. Não era como se a pedra tivesse desaparecido magicamente, mas havia uma paz renovada em seu coração. Ele estava decidido a continuar, mas agora com uma abordagem diferente. Miguel começou a trabalhar de maneira mais metódica. Ele dividiu a pedra em pequenas partes em sua mente, concentrando-se em mover ou desgastar um ponto de cada vez. Era um progresso lento, quase imperceptível, mas era progresso. A cada centímetro que a pedra se deslocava, ele sentia uma vitória, uma confirmação de que estava no caminho certo. Enquanto isso, as dúvidas ainda apareciam, mas agora ele as enfrentava de forma diferente. Em vez de permitir que o desânimo o paralisasse, ele as usava como combustível. Cada pensamento negativo era um lembrete do porquê ele precisava continuar. Miguel também começou a atrair a atenção de pessoas que passavam por aquele caminho. Alguns olhavam para ele com curiosidade, outros com ceticismo.
Por que você não contorna a pedra? Perguntavam alguns. Ele respondia com um sorriso. Porque contorná-la não me ensinaria o que eu preciso aprender. E assim, Miguel continuava sua jornada. O trabalho era árduo, mas ele estava mudando. Não apenas sua força física aumentava, mas também sua paciência, resiliência e fé. Ele começou a entender que a verdadeira vitória não estava em mover a pedra, mas em quem ele estava se tornando no processo. À medida que os dias passavam, a pedra começou a se mover mais facilmente. Miguel sentia que estava próximo de alcançar seu objetivo, mas sabia que o maior aprendizado ainda estava por vir. Cada empurrão, cada gota de suor, cada momento de dúvida superado o fazia perceber que ele já não era o mesmo homem que encontrou aquela pedra pela primeira vez. O obstáculo que antes parecia intransponível agora parecia menor, não porque a pedra tivesse diminuído, mas porque Miguel havia crescido. Ele percebeu que não era apenas sobre força física ou estratégia, mas sobre uma transformação interior, sobre a construção de algo que ninguém poderia tirar dele, a fé em si mesmo no propósito maior de sua vida. E assim, Miguel estava preparado para o próximo grande passo de sua jornada, sabendo que a verdadeira vitória não é apenas sobre o que conquistamos, mas sobre quem nos tornamos ao longo do caminho. Miguel estava coberto de suor, mas sentia uma energia renovada pulsando em suas veias. A pedra, embora ainda enorme, parecia menos ameaçadora. Ele estava tão perto de movê-la completamente que podia quase sentir o sabor da vitória. Porém, como a vida muitas vezes ensina, os desafios nem sempre terminam quando esperamos. Em um dos últimos esforços, enquanto usava uma alavanca improvisada para deslocar a pedra, algo inesperado aconteceu. A ferramenta que ele havia criado quebrou-se em suas mãos, e o impacto jogou ao chão. Miguel ficou ali, deitado, encarando o céu. Sentia a frustração crescendo em seu peito, como uma onda pronta para engoli-lo. Por que isso está acontecendo? Ele gritou. Estou tão perto. Por que mais essa dificuldade agora? O silêncio foi sua única resposta. Miguel fechou os olhos, tentando afastar as lágrimas que ameaçavam cair. Sentiu-se pequeno, impotente, quase derrotado. Ele pensou em desistir, em simplesmente deixar a pedra ali e buscar outro caminho, mas algo o impediu. Ele sabia que aquela pedra não estava ali por acaso. Ele se levantou devagar, esfregando as mãos feridas. Olhou para a pedra e, em vez de raiva, sentiu compaixão. Era estranho, mas parecia que a pedra fazia parte de sua história, como um professor severo que ensina lições essenciais da vida. Naquele momento, algo incrível aconteceu. Um viajante que vinha pela mesma trilha parou ao lado de Miguel. Era um homem idoso, com uma aparência simples, mas seus olhos brilhavam com uma sabedoria profunda. Parece que você está enfrentando uma grande batalha, disse o homem, observando Miguel e a pedra. Estou, respondeu Miguel, tentando esconder a frustração em sua voz. Essa pedra está no meu caminho há dias. Tenho feito tudo o que posso para movê-la, mas sempre aparece um novo obstáculo. O velho sorriu e se sentou ao lado de Miguel. Às vezes, os maiores desafios da vida não são sobre o que está diante de nós, mas sobre o que está dentro de nós. Você já pensou que talvez essa pedra esteja aqui para ensinar algo que você ainda não percebeu? Miguel ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras do velho. Eu pensei nisso, sim, e acho que aprendi muito, mas ainda não sei porque continuo falhando. O homem colocou uma mão no ombro de Miguel. Porque, às vezes, superar algo sozinho não é o suficiente. A verdadeira força vem quando aprendemos a aceitar ajuda. Miguel olhou para o velho, surpreso. Ele tinha passado tanto tempo tentando vencer aquela pedra sozinho que nunca pensou em pedir ajuda. Sua determinação o cegou para algo tão simples e poderoso: a união. Com a ajuda do velho, Miguel voltou a trabalhar. Agora, com 2 pares de mãos e 2 mentes pensando juntas, a tarefa parecia mais leve. Eles usaram novas ferramentas, elaboraram estratégias diferentes e,
Com cada esforço conjunto, a pedra começou a ceder. Mas não era apenas o trabalho físico que fazia a diferença. Durante os momentos de descanso, Miguel e o velho conversavam sobre a vida, sobre desafios e sobre fé. O velho compartilhava histórias de sua própria jornada, falando sobre os obstáculos que enfrentou e as lições que aprendeu. Miguel percebeu que aquele encontro não era coincidência. Ele entendeu que, às vezes, Deus coloca pessoas em nosso caminho para nos mostrar que não estamos sozinhos e que não precisamos carregar o peso do mundo em nossos ombros. Após horas de trabalho conjunto, finalmente, a pedra começou a se mover de forma significativa. Com o último empurrão, ela rolou para fora do caminho, abrindo a trilha novamente. Miguel caiu de joelhos, ofegante, mas com o coração cheio de gratidão. Ele olhou para o velho, que sorria serenamente. "Obrigado", disse Miguel. "Não sei se teria conseguido sem você." O velho balançou a cabeça. "Você teria conseguido, eventualmente. Mas às vezes, a maior lição que aprendemos é que precisamos uns dos outros." Antes que Miguel pudesse responder, o velho começou a caminhar lentamente pela trilha, desaparecendo entre as árvores. Miguel ficou ali por um momento, pensando em tudo o que havia acontecido. Ao olhar para o caminho livre à sua frente, sentiu uma mistura de alívio e realização. Mas mais do que isso, sentiu que não era mais o mesmo homem que começou aquela jornada. Ele aprendeu que os desafios da vida não estão ali apenas para serem vencidos, mas para nos transformar, nos conectar e nos ensinar a verdadeira essência da força, fé, humildade e comunidade. Com o último olhar para a pedra que ficou para trás, Miguel continuou sua caminhada, mais forte, mais sábio e mais preparado para o que quer que estivesse adiante. Enquanto Miguel seguia pelo caminho recém-desobstruído, as palavras do velho viajante ecoavam em sua mente. Ele olhava para trás, para a pedra que agora estava fora da trilha, mas não a via mais como um inimigo. Era como se aquela pedra tivesse sido colocada ali com um propósito maior, algo que ele só começava a entender. Cada esforço que Miguel fez para mover a pedra, cada momento de frustração, cada oração desesperada, tudo isso o transformou de dentro para fora. Ele começou a enxergar a si mesmo sob uma nova perspectiva. Não era apenas o homem que tinha enfrentado uma rocha inamovível, mas alguém que tinha descoberto uma força interna que nunca soubera que existia. Ao longo de sua caminhada, ele passou a refletir sobre os muitos outros obstáculos que enfrentará em sua vida. Pequenas e grandes pedras que, na época, pareciam insuperáveis. Mas, agora, olhando para trás, ele via como cada um daqueles desafios o preparou para o que viria a seguir. "A vida é uma trilha cheia de pedras", murmurou para si mesmo. Essas palavras ressoaram em seu coração. Não era uma revelação amarga, mas uma aceitação tranquila. Miguel percebeu que não poderia evitar os desafios da vida, mas poderia escolher como enfrentá-los. Mais à frente, ele encontrou um pequeno riacho. O som da água corrente o convidou a sentar-se e descansar. Enquanto lavava as mãos feridas e o rosto suado, observou as pedras no leito do rio. Diferentes em tamanho e forma, elas estavam ali, moldadas pela força constante da água. Algumas eram lisas e polidas, outras ainda ásperas, mas todas transformadas pelo tempo e pela persistência da correnteza. Ele ficou ali por um momento, contemplando a cena, e percebeu que a pedra no seu caminho tinha feito o mesmo por ele. Assim como a água molda as rochas, os desafios moldam nosso caráter, nossa fé e nossa resiliência.
Miguel lembrou-se de como, no início, acreditava que a força dos seus músculos seria suficiente para superar o obstáculo. Mas, ao longo da jornada, ele entendeu que a verdadeira força vinha de dentro. Era a determinação, a paciência, a coragem de continuar mesmo quando tudo parecia perdido. Era a fé de que, por mais difícil que fosse, ele não estava sozinho. Olhando para o céu, Miguel sentiu uma paz profunda. A pedra que antes era um símbolo de frustração agora representava algo maior: crescimento, aprendizado e transformação. Ele percebeu que, ao superar aquele desafio, não apenas abriu caminho para continuar sua jornada, mas também para ajudar outras pessoas que poderiam enfrentar pedras semelhantes no futuro. Com isso em mente, Miguel se levantou e retomou a caminhada. Cada passo parecia mais leve agora, não porque os desafios tinham desaparecido, mas porque ele havia se tornado mais forte. Pouco tempo depois, encontrou um grupo de viajantes parados no meio do caminho. Eles estavam em frente a uma pedra semelhante à que ele havia enfrentado, talvez até maior. Os rostos deles refletiam a mesma mistura de desânimo e dúvida que Miguel sentirá quando se deparou com seu próprio obstáculo. "Precisamos encontrar outra trilha", disse um dos viajantes. Miguel se aproximou, olhando para a pedra e depois para os rostos preocupados. Ele sabia exatamente o que estavam sentindo, e algo dentro dele o impulsionou a agir. "Não desistam", disse, com um tom tranquilo, mas firme. "Essa pedra pode parecer impossível de mover, mas ela está aqui por um motivo. Se unirmos nossas forças, podemos superá-las juntos." Os viajantes o olharam com surpresa, mas também com esperança. Miguel começou a compartilhar sua própria história, contando como enfrentou sua pedra e como aquela experiência o transformou. Suas palavras eram cheias de verdade e inspiração, e, pouco a pouco, os viajantes começaram a acreditar que também poderiam vencer. Juntos, eles começaram a trabalhar para mover a pedra. Era um esforço coletivo, e cada um contribuiu com o que podia. Enquanto empurravam e cavavam, Miguel sentiu uma alegria inesperada. Ele não estava apenas ajudando a mover uma pedra. Estava ajudando a moldar a coragem e a determinação naqueles viajantes. Finalmente, com o último esforço combinado, a pedra rolou para fora do caminho. O grupo explodiu em gritos de comemoração, e Miguel sentiu seu coração se encher de gratidão. "A verdadeira lição das pedras no caminho", disse ele, olhando para o grupo, "não é apenas sobre superá-las, mas sobre como elas nos conectam. Elas nos ensinam que, juntos, somos mais fortes e que cada desafio vencido pode ser uma inspiração para outros." Miguel continuou sua jornada, sabendo que novas pedras apareceriam, mas também com a certeza de que estava preparado para enfrentá-las. Afinal, ele não era mais o mesmo homem que começou aquela caminhada. Ele era alguém que havia aprendido que as pedras no caminho não são obstáculos para nos deter, mas oportunidades para nos transformar. Ao olhar para os pedaços da pedra espalhados pelo caminho, Miguel sentiu uma mistura de emoções. A alegria da vitória era evidente, mas havia algo mais profundo crescendo em seu coração: gratidão. Gratidão pela força que encontrou em si mesmo, pela fé que o sustentou nos momentos mais sombrios e pelas lições que aquele desafio havia lhe ensinado. Ele se abaixou, pegou um pequeno fragmento da pedra e o segurou nas mãos. "Esta pedra não foi minha inimiga", pensou. "Ela foi minha professora." Era uma lição que ele levaria consigo para o resto da vida. Enquanto continuava sua jornada, Miguel começou a notar mudanças não apenas em si mesmo, mas também na forma como via o mundo ao seu redor. Antes, ele costumava passar pelas trilhas de maneira distraída, preocupado apenas com o destino final. Agora, seus olhos estavam mais atentos e seu coração mais aberto. Ele via beleza nas pequenas coisas: o som das folhas ao vento, o brilho da água nos riachos, a força silenciosa das montanhas. Em uma dessas paradas, Miguel encontrou uma pequena cabana onde uma família vivia isolada. Eles estavam enfrentando dificuldades,
pois um deslizamento havia bloqueado o caminho para a aldeia mais próxima e as provisões estavam acabando. O chefe da família, um homem idoso com mãos calejadas, explicou que ninguém havia conseguido mover os escombros. Miguel ouviu a história com atenção e, sem hesitar, ofereceu ajuda. Ele sabia que tinha acabado de passar por uma experiência que o preparava para aquilo. Com a força de seus braços e a determinação de seu coração, ele começou a trabalhar, mas não sem antes envolver toda a família. "Vamos fazer isso juntos", disse ele. "Assim como a pedra no meu caminho me ensinou, os desafios se tornam mais leves quando compartilhamos o peso." Ao longo dos dias, a família se uniu a ele, e Miguel percebeu que sua história começava a se entrelaçar com a deles. O que antes era um esforço solitário agora era um trabalho em equipe, cheio de conversas, risos, às vezes, lágrimas. Cada pedra removida do caminho era um símbolo de esperança renovada. Quando finalmente o caminho ficou desobstruído, a emoção no rosto da família era algo que Miguel nunca esqueceria. O idoso segurou sua mão e disse: "Você não só abriu o caminho, jovem, mas também abriu nossos corações para acreditar que somos capazes de superar qualquer coisa." Miguel se despediu com um sorriso, carregando consigo a certeza de que as lições que aprenderá com a pedra não eram apenas para ele, mas para serem compartilhadas com o mundo. Mais adiante, ele encontrou outros viajantes. Alguns pareciam perdidos, outros desanimados. Miguel começou a compartilhar sua história, falando das pedras em seu caminho e de como elas o transformaram. Suas palavras eram tão cheias de verdade que inspiravam aqueles que o ouviam. Com o tempo, Miguel se tornou uma espécie de guia para quem enfrentava desafios. Ele não oferecia soluções fáceis, mas encorajava as pessoas a encararem seus próprios obstáculos de pedra com coragem e determinação. Ele sabia que cada pedra era diferente, mas a essência do aprendizado era a mesma. Não desistir, acreditar em si mesmo e confiar que cada esforço nos aproxima de quem somos destinados a ser. Em uma noite estrelada, enquanto descansava próximo a uma fogueira, Miguel refletiu sobre sua jornada. Ele sabia que ainda encontraria muitas outras pedras no caminho, mas agora as via de outra maneira. Cada obstáculo era uma oportunidade de crescer, de se fortalecer, de aprender mais sobre si mesmo e sobre os outros. Ele segurou o fragmento da pedra que guardava desde o primeiro desafio. Aquele pequeno pedaço era um lembrete constante de que, por mais difíceis que sejam os obstáculos, sempre há uma maneira de superá-los, e que, ao fazê-lo, nos tornamos mais fortes, mais sábios e mais preparados para o que está por vir. Miguel adormeceu sob o céu estrelado, sentindo uma paz que não vinha da ausência de desafios, mas da certeza de que ele tinha dentro de si tudo o que precisava para enfrentá-los. Ele sabia que sua história ainda estava sendo escrita e que, a cada passo, ela poderia inspirar outros a também enfrentarem suas próprias pedras e a se transformarem no processo. Após sua jornada, Miguel sabia que sua história não terminava ali. O aprendizado que ele obteve ao enfrentar a pedra e a transformação que viveu se tornaram a base para uma vida mais plena e significativa. Cada dia trazia uma nova oportunidade para aplicar tudo o que havia aprendido, não apenas para si, mas também para os outros ao seu redor. A cada novo desafio, ele sabia que a vitória não era o único objetivo, mas sim o processo de crescimento interior que acontecia no caminho. Enquanto viajava, Miguel se deparou com outras pessoas que estavam enfrentando desafios similares aos que ele havia enfrentado. Muitos pareciam estar perdidos, sem saber por onde começar. Algumas estavam à beira de desistir, desanimadas pelas pedras que apareciam em seus caminhos. Mas Miguel, com um coração generoso, não podia deixar que essas pessoas sucumbissem aos obstáculos sem ao menos tentar. Ele começou a parar, ouvir as histórias daqueles que cruzavam seu caminho e compartilhar sua própria experiência. Não falava com arrogância, mas com uma sinceridade que tocava os corações. Ele lhes dizia que não havia vergonha em enfrentar dificuldades. O importante era o que se fazia com elas, como se reagia a elas.
Quando você olha para a pedra e a encara de frente, você percebe que ela pode ser a maior professora da sua vida, dizia Miguel com um sorriso. A pedra não está aqui para nos derrotar, mas para nos desafiar a sermos mais fortes, mais corajosos. Quando a superamos, não é só a pedra que se quebra, é a nossa velha forma de pensar. Suas palavras começavam a ressoar em muitas pessoas que, até então, não acreditavam que poderiam ir além de suas dificuldades. Miguel tornou-se mais do que um viajante. Ele se tornou um símbolo de resiliência e de fé em ação. E assim, ele seguiu sua jornada, compartilhando sua história e as lições que aprenderá. Ele não buscava fama ou reconhecimento. Seu desejo era simples: ajudar os outros a entenderem que as pedras no caminho são inevitáveis, mas que elas não precisam ser o fim da jornada. Cada obstáculo é uma chance de descobrir a verdadeira força que existe dentro de nós. Em uma das vilas que visitou, Miguel encontrou uma jovem mulher chamada Clara, que estava em uma luta contra um desafio pessoal profundo. Ela havia perdido a esperança e sentia-se incapaz de seguir em frente. Seu olhar estava vazio, como se a dor de seus problemas a tivesse consumido por completo. Miguel a viu, mas não a ignorou. Ele sabia exatamente o que ela sentia. Ele a abordou com delicadeza e, após ouvir sua história, sorriu suavemente. Você já passou por muitas pedras no seu caminho, mas não foi capaz de ver que as pedras que você encontrou te tornaram mais forte. Agora, o que você precisa fazer é aprender a olhar para elas com coragem e confiança. Acredite, você pode superá-las, disse ele, com firmeza, mas com empatia. Clara olhou para ele, um pouco cética no começo, mas algo em suas palavras despertou uma chama de esperança. Ela sentiu algo dentro de si, uma leve mudança, como se estivesse começando a acreditar que as pedras poderiam ser movidas, mesmo que ela não soubesse como ainda. Miguel a deixou com um conselho simples, mas poderoso. Lembre-se sempre, não é a pedra que te define, é a maneira como você reage a ela. Ele seguiu seu caminho, mas sabia que havia plantado uma semente em Clara. Como ele, ela também começaria a perceber que a verdadeira força não está em evitar os obstáculos, mas em aprender a enfrentá-los com fé, coragem e perseverança. Miguel continuou sua jornada, agora mais do que nunca ciente de que sua história não era apenas sua. Ela fazia parte de um ciclo maior, de uma rede invisível que conectava todas as pessoas que enfrentam desafios. E a cada vez que ele ajudava alguém a superar sua pedra, ele também se aproximava ainda mais de sua própria transformação. A caminhada de Miguel estava longe de ser concluída, e ele sabia que, enquanto vivesse, encontraria mais pedras pelo caminho. Mas a grande diferença era que ele agora sabia que as pedras, por mais imponentes que fossem, nunca seriam maiores do que sua capacidade de superá-las.